Oi, crianças, tudo bem? Que saudade de vocês. Vocês estão bem? A tia também está bem, mas está com o coração bastante cheio de saudade. Mas logo tudo isso vai passar. Nós vamos estar de volta ao nosso ninho, ao NASA Kids, brincando, aprendendo, louvando e, acima de tudo, dando aquele abraço bem apertado, mas tudo tem seu tempo. Agora é o tempo da gente ficar em casa, abraçar o papai, abraçar a mamãe. Vamos aproveitar, porque esse tempo Deus está nos dando para a gente ficar um pouco bem grudadinho com os nossos papais. Hoje, a tia vai contar uma história muito legal para vocês. A história de um jovem que também passou um momento muito difícil, o jovem chamado Daniel. Olha o Daniel aqui, crianças. Daniel, ele era um jovem muito obediente a Deus. Quando ele foi preso para a Babilônia, crianças, ele era um jovem que tinha um coração voltado para o Senhor. Daniel gostava muito de orar. Daniel era muito obediente. Ele obedecia sempre todas as ordens que o rei falava. Então, com isso, ele achou graça aos olhos do rei. Mas ele não esquecia, crianças, que acima de obedecer à autoridade, ele tinha um coração cheio da vontade de Deus. Daniel, ele fazia uma coisa todo dia. Todo dia ele fazia. Mesmo antes de começar as atividades no reino, ele orava. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele ia na janela do quarto deles e criancinhas, fechava o olhinho, juntava a mãozinha e fazia a oração dele, pedindo para o Papai do Céu abençoar o dia, dar sabedoria. E isso, no reino, todo mundo sabia disso. Aí um dia, o rei, que era muito vaidoso, lançou uma lei dizendo assim: a partir de hoje, ninguém pode adorar outro Deus a não ser eu. Olha, crianças, que coisa feia. Pois o rei fez isso, ele falou para todo mundo: quem adorar outro Deus, quem orar para outro Deus, vai ser jogado na cova dos leões. E Daniel pensou, crianças, eu não vou deixar de orar para Deus, de jeito nenhum. Porque nós temos que prestar adoração ao único Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus que salva e livra a nossa alma. Então, crianças, mesmo sabendo disso, Daniel não teve medo de obedecer a Deus. Ele continuou, crianças, toda manhã, toda tarde, ao meio-dia e no final da tarde, crianças, ele ia lá na janelinha do quarto, e orava, ficava lá falando com o Papai do Céu. Você também faz isso? Você tem hora assim, você faz, mamãe, papai, agora eu vou falar com Deus? Então faz como o Daniel, vai no seu quarto e ora, crianças, tá bom? Mas mesmo sabendo disso, Daniel não parou de orar e continuou orando. Aí o rei tinha lançado aquela lei. Lembra, crianças, a lei que não podia adorar outro Deus a não ser o próprio rei? Então Daniel pensou, e o rei era muito amigo de Daniel. Ele era gostava muito de Daniel. Mas como ele tinha lançado uma lei, ele falou assim: eu tenho que cumprir a lei, eu sou o rei. E mandou o soldado, criança, ir lá no quarto do Daniel, pegar o Daniel. E o soldado pegou o Daniel, crianças, assim, você vai para a cova dos leões. Aí Daniel, mas eu não desobedeci ao rei. Aí o soldado falou, você orou para outro Deus. Aí o Daniel fez, não, eu não orei para outro Deus, eu só oro para o Deus verdadeiro. Viu, crianças, como Daniel continuou firme na sua fé, mesmo em meio ao problema? Então é assim que a gente tem que ser. E o soldado pegou o Daniel, crianças, abriu a porta dos leões. A porta, o leão vinha para sair, crianças, fecha. E ficou lá, E o soldado tinha até medo de chegar na porta, crianças, que os leões estavam com muita fome. Como é que o leão com fome faz? Então os leões estavam fazendo isso
o soldado pegou Daniel, crianças, pegou Daniel e jogou na cova dos leões. E agora, o que Daniel ia fazer, crianças? Sabe o que foi que Daniel fez? O que ele sempre fazia? Ele foi orar. E o rei, crianças, ficou tão triste, porque o rei não queria isso para o amigo dele. Aí o rei ficou à noite e foi dormir. O rei não conseguia dormir, crianças ficavam andando para um lado, para o outro, esperando passar a hora, achando que Daniel estava morto. Não sabiam, o rei, o que Deus estava providenciando para livrar o Daniel. E Daniel, como sempre, crianças, estava orando. Olha o Daniel orando, crianças. Olha ele aqui, leão. Olha ele orando. Mas ele nem teve medo. Continuou lá, Senhor, livra a minha vida. E continuou orando. O que foi que Deus fez, crianças? Pegou um anjo. Olha o anjo do Senhor, crianças. Deus mandou um anjo. O anjo entrou na jaula dos leões. E sabe o que aconteceu? O anjo entrou. Pegou os leões, foi tudo para um cantinho. Sabe o que os leões foi fazer? Foi dormir. Olha os leões dormindo, crianças. Porque Deus mandou um anjo. Quando foi no outro dia de manhã cedo, recorreu lá para ver como é que estava Daniel. Achava que Daniel estava morto, né? Ele chamou, Daniel, Daniel. Aí ele menos esperava. Daniel saiu. Daniel saiu da jaula sem nenhum arranhão, crianças. Ele nem estava arranhado. Por quê? Porque Deus mandou um anjo para guardar Daniel. E o que aconteceu? Naquele dia em diante, o rei falou assim, a partir de hoje, só o Deus de Daniel vai ser adorado. Nós só temos que orar igual a Daniel. Ninguém mais vai orar para outro Deus, a não ser o Deus de Daniel. Então, tá vendo, crianças? Com o exemplo de Daniel, ele mudou a história de uma nação. Então, você, mesmo pequenininho, pode mudar a história do nosso Brasil, pode mudar a história da nossa cidade, pode mudar a história da sua família. Mas, tia, como? A tia Laura vai dizer, lembra que Daniel orava 3 vezes no dia? É a sua vez. Aproveita esse momento em casa, fecha o seu olhinho, fecha lá bem quietinho, lá, dobra o seu joelhinho. Lembra que a gente fazia isso no NASA? Então, continua fazendo isso em casa. Fecha o olho e ora que Deus vai mudar a nossa história. Vamos aproveitar esse tempo. A gente pode até estar passando uma dificuldade bem grande, mas Deus, Ele vai fazer como fez com Daniel. Ele vai mandar um anjo e vai guardar a nossa família. Então, ore. Não tenha medo. Às vezes o jornal fala, o Covid é isso, está piorando. Não tem medo. Fecha o seu olhinho, que Deus vai mandar um anjinho para guardar você e a sua família. Um enorme beijo da tia Laura. E muito em breve tudo isso vai passar. E nós vamos poder cantar bem juntinho. Lembra aquela musiquinha? Que abraço bom, que abraço bom. Lembra que a gente cantava? E a gente vai poder abraçar e fazer uma grande festa. E depois a tia vai querer saber, hein? Se você orou na sua casa como o Daniel fez o anjo, Deus vai mandar para você, tá bom? Fica com Deus. Um abraço da gente dos tios da NASA. Nós amamos vocês. Um forte abraço, crianças, e até breve, tá bom? Beijo!